Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te louvamos e te exaltamos pela oportunidade de mais uma vez podermos meditar no poder da tua palavra e assim te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos, nós estamos mais uma vez com o projeto Discipular, o resumo da lição de número 1 deste mês de maio, ok? Projeto Discipular, para quem está me acompanhando agora, é um projeto de evangelização e discipulado familiar da Assembleia de Deus no campo do Humaitá, cidade de Porto Acre, estado do Acre. Eu sou o pastor João da Cruz, coordenador desse departamento. Apresentações, vamos para a temática de hoje. Hoje nós temos o assunto o preparo para se tornar um conquistador. O preparo para se tornar um conquistador. Texto bíblico está em Josué, capítulo 8, versículo 1. Por favor, pegue a sua Bíblia, ok? Bíblia impressa, tá bom, meus amigos? Por gentileza. Capítulo 8, versículo de número 1, você vai ler assim. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Ok? Meus amigos, para hoje nós vamos falar sobre 4 princípios para uma vida de conquista. 4 princípios para uma vida de conquista. Princípio de número 1, com base no texto que nós acabamos de ler, de Josué, capítulo 8, versículo de número 1. O primeiro princípio para uma vida de conquista é ouvir e obedecer à voz de Deus. Lembre-se que nós estamos falando de Josué capítulo 8. Se você que é leitor de Bíblia lembrar do capítulo 7 de Josué, você vai perceber que o exército de Deus, que saiu do Egito, que passou 40 anos no deserto, se preparando para conquistar, nesse capítulo 7 de Josué, eles têm a primeira derrota, o primeiro fracasso. Eles são vencidos por uma cidade bem pequena chamada Ai. Aquela derrota veio para o coração de Josué como um grande fracasso. Ele ficou desesperado. Pense, um novo líder havia substituído Moisés com a missão de colocar o povo dentro da terra de Canaã e herdar tudo aquilo que Deus havia prometido. No primeiro embate, ok? Ou seja, não é o primeiro, que o primeiro foi Jericó. No próximo embate, diante de uma cidade bem pequena, inferior, eles são derrotados. Olhe para mim. No capítulo 8, Josué vai para a oração com Deus. Ele começa a buscar de Deus respostas sobre o porquê aquilo estava acontecendo. E a primeira coisa que Deus faz é falar com ele. Então, 4 princípios para uma vida de conquista. A primeira é ouvir a voz de Deus. Quer conquistar algo, meu irmão? No mundo espiritual, no teu ministério, na tua família, no teu trabalho, no ramo profissional, no ramo do empreendimento, quer conquistar, ouvir a voz de Deus é a primeira coisa. Deus está nessa batalha? Deus te chamou e te orientou para entrar nessa peleja? Ouça a voz de Deus, ok? Segundo,
o segundo lugar, o segundo princípio para uma vida de conquista, o segundo princípio para uma vida de conquista é exatamente trabalhar em equipe. Olha só, meu irmão, trabalhar em equipe, pelo amor de Deus. Esse negócio de dizer, eu não gosto de trabalhar com ninguém, eu não gosto de trabalhar com pessoas, eu não gosto de trabalhar com ser humano, pelo amor de Deus, meu irmão, se refaça, ok? Olha só, capítulo 8, versículo 1, o que Deus fala para Josué. E disse o Senhor Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você. Meu irmão, monte a melhor equipe para você conquistar. 4 princípios para uma vida de conquista. A primeira delas é ouvir a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus? A segunda, monte uma equipe. Beleza? Monte uma equipe, se cerque de pessoas que temem a Deus. Se cerque de pessoas que honram a Deus. Se cerque de pessoas que têm os mesmos princípios que você. Se cerque de pessoas que têm o mesmo propósito que você. Faça uma equipe, meu irmão, e vá desbravar. Terceiro princípio de 4, terceiro princípio para uma vida de conquista. O primeiro é ouvir a voz de Deus. O segundo é trabalhar em equipe. E o terceiro, reconhecer a necessidade de planejamento antes de ir à batalha. Ok? Olha só o versículo 4 do capítulo 8 de Josué. Versículo de número 4 diz desta maneira. Está bem aqui. Assim diz o versículo de número 4. Cadê, meu Deus do céu? A vista está ficando curta, mas eu vou achar para você. Está bem aqui. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem. Atenção! Preparem uma emboscada antes da cidade, atrás da cidade, aliás, e não se afastem muito dela. Fiquem todos de alerta. Olha só, meu irmão, pelo amor de Deus. 4 princípios para uma vida de conquista. O primeiro é ouvir a voz de Deus. O segundo é trabalhar com uma equipe de pessoas que honram a Deus também. E a terceira é reconhecer a necessidade de planejamento. Josué juntou todo o seu exército e disse, nós não vamos todos atacar pela frente. Nós vamos mandar um grupo de soldados para vir por trás, numa emboscada. Queridos, olhem para mim. Você precisa reconhecer necessidade de se planejar para conquistar, ok? O que você está precisando de conquista? É aonde? É na tua casa, é na tua família, no teu trabalho, nos teus negócios? É no teu ministério? É aonde que você precisa de conquista? É na tua igreja? Planeje-se, ok? Seja organizado, monte uma tabela de planejamento, planeje o seu mês, planeje o seu ano, planeje, meu irmão, os próximos 10 anos, onde que você quer conquistar, onde você quer chegar. Planejamento. 4 princípios para uma vida de conquista. O primeiro é ouvir a Deus. O segundo é trabalhar em equipe. O terceiro é reconhecer a necessidade de planejamento. E o quarto e último, e não menos importante, desenvolver uma fé ativa. Capítulo 8, versículo 7 diz assim. Capítulo 8, versículo de número 7. Vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, seu Deus, a entregará nas suas mãos. Querido, nada adianta se você disser que ouviu, se você montar uma equipe excelente, se você for um bom estrategista, uma pessoa que se organiza, que se planeja, se você não desenvolver a fé. Você precisa acreditar na proposta de Deus. Você precisa acreditar no projeto de Deus. Você precisa acreditar na promessa de Deus. Deus te prometeu, meu irmão. Deus te prometeu. Então pronto, ok? Tenha fé. Josué, ele acreditou que Deus ia dar aquela terra para ele. Ele acreditou. Se ele não tivesse fé, ele nunca mais tinha voltado ao campo de batalha. Ele teria desistido e ido embora. Tenha fé. Deus abençoe. Próxima semana tem mais, hein? Deus abençoe. Uma forte semana, uma excelente semana para cada um de vocês. Valeu.